Vamos, qual é o primeiro intervalo? Qual é? O primeiro intervalo é o menos infinito menos 1. Preste atenção que eu vou falar. Nesse intervalo a função é contínua. No seu interior, que é ele próprio, a função é diferenciável e a derivada é positiva. Então concluo logo que a f é o quê? É estritamente crescente nesse intervalo. O interior dele é ele próprio. A f é estritamente crescente. Já estou usando logo o resultado, tá? Fazendo a análise mentalmente. Aí o próximo intervalo, qual é? É o intervalo menos 1, 1 aberto. É o intervalo menos 1, 1 aberto. Nesse intervalo, a função é contínua. No seu interior, que é ele mesmo, ela é diferenciável. E no seu interior, a derivada é positiva. Então, nele, a função f é o quê? Também estritamente crescente. Ela é estritamente crescente. E agora vamos ao outro intervalo. Mesma coisa. Intervalo 1 mais infinito. Nesse intervalo ela é contínua. No seu interior, que é ele mesmo, a função é diferenciável. E no seu interior a derivada é positiva. Então, no intervalo a função é estritamente crescente. Aonde? No intervalo 1 mais infinito. Essa função tem pontos críticos? Quem são? Não. Qual é a definição de ponto crítico? Um ponto crítico é um ponto no domínio da função no qual a derivada não existe ou a derivada existe é igual a zero. Olha, observe a definição. Ponto crítico é um ponto no domínio da função no qual a função não é diferenciável ou ela é diferenciável e a derivada é zero. Esse não existe aqui, não existe derivada porque os pontos não pertencem ao domínio da função. Uma função é diferenciável num ponto quando esse ponto pertence ao domínio da função e o limite do quociente de Newton correspondente a um número real. Esses pontos não estão no domínio da função, por isso a função não é diferenciável nesses pontos. Mas isso não torna esses pontos críticos, porque eles não estão no domínio da função. Essa função não tem pontos críticos. Tá certo? Não, pegadinha não, é porque você não observa, não é pegadinha. Você tem que observar a definição. Se um conjunto que está contido nisso daí, poderia talvez a gente achar, né, pontos máximos mínimos locais. Essa função ela não tem pontos de extremo local. Por quê? Porque ela não tem pontos críticos. Se um ponto é ponto de extremo local, então ele é ponto crítico. A recíproca não é verdadeira. Um ponto pode ser ponto crítico e não necessariamente ser ponto de extremo local. Tá? Outra coisa, para esboçar o gráfico, é preciso você ter informação do comportamento da função nos limites do seu domínio. E aqui, quem são os limites do domínio? Menos infinito, mais infinito, menos 1 e 1. São limites do domínio. O domínio fica limitado por esses pontos também. Então, eu preciso do seguinte. Além disso, além do que foi feito, além disso, eu preciso saber quem é limite de f de x. Vamos lá, com x tendendo a menos infinito. Quem é? É zero. Né?
Não é zero? Mas é zero por valores positivos ou negativos? Valores positivos. Valores. Hã? Quando o x tende a menos infinito, o que acontece com Negativos. x sobre 1 menos x2? Hã? Não, é zero por valores o quê? Positivos. Que vai ser menos. Positivos. Positivos. Porque o limite disso é o limite de quem? De x sobre menos x2. É o limite de menos 1 sobre x, com x tendendo a menos infinito. Que dá quanto? Dá zero por valores positivos, porque o x está tendendo a menos infinito. Tá? Olha, ajuda muito também, se você tiver dúvida dessa análise, ajuda muito você estudar o sinal da função, quando possível. E o sinal da função aqui é simples, ó. Porque observe, ó. Observe. X. Ó o sinal de x, ó. Sinal de x, quem é? Vou fazer um parentezinho aqui. Tá? Se você não quiser fazer uma análise assim, você pega o x. Então, tá aqui o zero. Aqui é zero. Aqui é negativo. E aqui é positivo, o valor de x. Claro, né? Agora, 1 menos x2. 1 menos x2. 1 menos x2. 1 menos x2 é o que, ó? Menos 1 e 1. Aqui é 1 menos x2. Aqui é negativo, que é uma parábola. Menos 1. Aqui é 0. Aqui é positivo. 0. Negativo. Aí é a divisão deles. Tá certo? Aí quando você pega a divisão, que é x sobre quem? 1 menos x2, que é o valor da f em x. Menos 1. 1. Aqui não existe. Tem que botar o zero. Ah, tem que botar o zero. Botar o zero. Botar o zero. Aqui não existe. Aqui não existe. Aqui é zero. Aqui é o quê? Positivo. Aqui é negativo. Positivo. Negativo. Agora é fácil ver. Então é fácil ver. Limite de f de x com x tendendo a mais infinito. Eu sei que vai a zero, mas vai a zero por valores positivos. Limite de f de x com x tendendo a mais infinito. Vai a zero, mas vai a zero por valores negativos. Desculpa, negativos. Obrigado. Negativos, está aqui. Vamos ver o seguinte, ó. Quem é limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda. X tendendo a menos 1 pela esquerda. Ó, com x tendendo a menos 1, isso aqui tende a menos 1, isso aqui tende a 0. Né? Então isso tende a infinito, mas que infinito? Se você analisar por aqui, tende a mais infinito, porque ela é positiva, então está tendendo a mais infinito. Limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela direita. X tendendo a menos 1 pela direita, eu sei que tende a infinito, mas tende a quê? Menos infinito, que ela é negativa. Por isso que ela vai. Limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda. Dá quanto? Dá quanto? Me diga. Pela esquerda é mais. Hã? Vamos lá. X tendendo a quê? A 1 pela esquerda. Vai a mais infinito. Que tende a infinito, porque isso aqui tende a 1, isso aqui tende a 0. Então tende a infinito. Mas que infinito? Mais infinito, porque ela é positiva. E o limite de f de x com x tendendo a quê? A 1 pela direita. Quanto é? Menos infinito. Aí você vai articular todas essas informações para obter o gráfico desta função. Obter o gráfico dessa função. Uma questão, caso fosse complexo da x.
diria, para contar o gráfico da função? O que eu pedi, você tem que responder. Ela não tem extremo local. Ela não tem ponto de extremo local, porque ela não tem ponto crítico. Pode ser uma coisa que pode pedir, né? Diga quais são se existir, né? Então vamos aí, vamos articulando essas informações, vamos esboçar o seu gráfico. Ó. Aqui, ó. Menos 1, 1, tá? Essas retas não intersectam o gráfico. O menos 1 e 1 não estão no domínio da função. Então vamos lá. Vamos lá. Do menos... Ei. Agora você tem que ficar acompanhando aqui, porque... Tem que ficar acompanhando aqui. Do menos infinito ao menos 1. A função é estritamente crescente. Ela é estritamente crescente. Qual é o limite dela, qual é o limite de f de x quando x tende a menos infinito? 0 por valores positivos. Então o gráfico vem bem para cá. E qual é o limite de f de x com x tendendo a menos 1 pela esquerda? Está aqui, ó. Mais infinito. Então x tendendo a menos... Ela está subindo. E ela é o quê? Estritamente crescente. Então não tem jeito, ela faz isso. Tá? Vamos pegar do menos 1 ao 1. Bem, quanto é f de 0? É 0. F de 0 é 0. É uma informação interessante. F de 0 é 0. E quem é a derivada no 0? É 1. Derivada no 0 está aqui. Ó. Derivada no 0 vai dar 1. Então ela passa por esse ponto. E como ela passa? Tangenciando a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Como ela passa por aqui? Como? Quem é que responde isso? A derivada. A reta tangente. Então vamos lá. Quando o x tende a menos 1 pela direita, qual é o limite? Menos infinito. Então ela vem daqui de baixo. Nesse intervalo aqui, ela é estritamente crescente. Crescente. Qual é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda? Mais infinito. Então ela é estritamente crescente. Chega aqui tangenciando e sai tangenciando. Ela dá um embocado, vai tangenciando. Pronto. Estritamente crescente. Agora vamos lá em 1 mais infinito. Limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita. Menos infinito. Ela vem para cá. Limite de f de x com x tendendo a mais infinito. 0 por valores negativos. Então ela se aproxima dessa reta aqui, o gráfico se aproxima dessa reta por baixo. E ela é estritamente o quê? Crescente. Então ela faz isso. Tá aí. O gráfico, o esboço desse gráfico. Tá aí. Esse é o esboço do gráfico. Tudo isso a gente ainda vê daquela vez. Agora, observe uma coisa. Observe uma coisa. Você não pode deixar... Você precisa observar o seguinte. A função, ela é estritamente crescente. Olha aqui, ó. A função, ela é estritamente crescente nesse primeiro intervalo. Ela é estritamente crescente nesse segundo. Ela é estritamente crescente nesse terceiro. Entretanto, ela não é estritamente crescente no seu domínio. Quem é o domínio? Quem é? Está aqui, ó. A união desses três intervalos dá o domínio. Ela é estritamente crescente
em cada um deles, mas ela não é estritamente crescente na união dos três. Ela é estritamente crescente? Quando eu passo daqui para cá, ela aumentou? Não. Diminuiu. Quando eu passo daqui para cá, ela aumentou? Diminuiu. Então, observe que a função f, ela não é estritamente crescente no seu domínio. Ela não é estritamente crescente no seu domínio. Ou seja, o fato de uma função ser estritamente crescente em dois conjuntos não quer dizer que ela é estritamente crescente na união desses dois conjuntos. E aí eu vou pedir que vocês observem nas notas quando isso ocorre. Condição suficiente para que uma função estritamente crescente em dois conjuntos garanta que ela é estritamente crescente na união deles. Você vê que isso nem sempre é verdade. Uma função pode ser estritamente crescente em dois conjuntos e não ser estritamente crescente na união desses dois. Mas tem uma condição, se você mudar um pouquinho aí, tem uma condição interessante, está nas notas, aí eu deixo com vocês, que diz as condições para que uma função sendo estritamente crescente em dois conjuntos, ela será estritamente crescente na união. Então, deixo com vocês nas notas para ver isso aí. Entendido? Entendido? Agora, tem uma coisa aqui, ó. Depois do gráfico feito, você, por exemplo, desse gráfico aqui, você vê que ela aqui, ó, faz isso, né? Aí aqui, ela faz isso e depois ela dá uma embiocada, faz isso. Ela faz isso aqui. Por exemplo, aqui, ela faz algo que a gente diz, ela muda a concavidade. O gráfico muda a concavidade. Você diz que aqui ela tem a concavidade voltada para cima e aqui ela tem a concavidade voltada para baixo. Mas eu preciso definir o que é concavidade. Porque, assim como não é o gráfico que dá a informação de crescimento, não é o gráfico que vai te dar a informação de concavidade. É o contrário. É a informação de crescimento unida com a informação de concavidade, vai ser visto na aula que vem, que te permite construir o gráfico com um grau ainda maior de fidelidade. Tá? Ou seja, além de saber aonde a função é crescente ou decrescente, você precisa saber aonde é que o gráfico é. O gráfico tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Porque até agora, a informação de concavidade, essa menção à concavidade, ela foi feita para vocês somente para uma função. Qual? Função quadrática. Mas essa definição é uma definição geral. Ela se aplica a outras funções. E é isso que eu vou ver na próxima aula. Verei na próxima aula com vocês. Tá certo? A concavidade. Porque aí você tem a informação, tá certo? Mais fidedigna, né? Mais preciso. Um esboço, tá certo? Tá certo? Mais fiel do gráfico, tá? Entendeu? Que aproxima. Porque esboço é esboço. Você não tem o gráfico. Aqui não é o gráfico mesmo. Isso aqui é só um esboço, tá? É uma aproximação do que seja o gráfico. O gráfico tem uma definição teórica. A partir dessa definição teórica, você tem representações aproximadas do gráfico. Mesmo do computador, ainda é uma aproximação. Então, o gráfico é uma definição. O gráfico de uma função é uma coisa teórica. O gráfico de f é o... Ora, se a representação de um ponto é teórica, um ponto não tem dimensão, mas quando eu represento com uma coisa que tem dimensão. Isso aqui não tem área, não?
Mas um ponto não tem área. Por mais que você se esforce, assim como o gráfico daqui, o gráfico aqui tem espessura, mas teoricamente o gráfico não tem espessura. Uma reta não tem espessura. Mas na hora que você desenha tem espessura, porque o que você faz são representações, são esboços. Isso aqui é um esboço de um plano, não é? Isso aqui é um plano mesmo? Você vê que se você analisar, vai ter ondulações, mais do que ondulações. Se você botar no microscópio, isso aqui é assim, ó. Né? O que você tem são aproximações, esboços desses conceitos teóricos. O gráfico é isso. O gráfico de uma função